Laura era uma jovem administradora de empresas, cuja vida urbana era marcada pela rotina frenética e pelos desafios do mundo corporativo. Certo dia, enquanto revisava documentos em seu escritório, recebeu uma carta inesperada. Ao abri-la, descobriu que herdara a fazenda de seus avós, um lugar que não visitava desde a infância. Memórias de dias ensolarados correndo pelos campos vieram à tona, acompanhadas de uma sensação de nostalgia e surpresa. Seu pai, cuja saúde debilitada o impedia de assumir a fazenda, a pressionou a aceitar a responsabilidade. Laura se viu dividida entre suas obrigações na cidade e a herança dos avós, uma fazenda que ela conhecia pouco, exceto pelas lembranças vagas de infância. Decidida a honrar a memória de sua família, Laura tomou a difícil decisão de visitar a fazenda e avaliar a situação de perto. Tirou férias do trabalho e partiu em seu carro para uma aventura. Ao chegar à fazenda, Laura foi surpreendida pela vastidão e beleza do local. Sentiu-se uma vez mais como a criança que corria despreocupada pelos campos em uma plena paz que não possuía na cidade e no seu trabalho estressante. No entanto, a imensidão da propriedade também trouxe uma sensação de apreensão, pois ela sabia que teria que enfrentar muitos desafios desconhecidos. Foi nesse cenário que Laura conheceu David, o misterioso cowboy que trabalhava na fazenda há algum tempo. David era um homem reservado, rústico, de poucas palavras e olhar penetrante, que parecia medir cada movimento de Laura com desconfiança. A primeira interação entre os dois foi marcada pela tensão, com David demonstrando pouco interesse em facilitar a adaptação de Laura à nova realidade. Determinada a cumprir a promessa feita ao pai e honrar a herança dos avós, Laura sabia que dependeria da ajuda de David para entender os meandros da vida rural. Embora o caminho parecesse árduo e cheio de obstáculos, Laura estava disposta a enfrentar cada desafio com coragem e determinação. Se instalou na aconchegante casa, deitou-se pensativa e pedindo para que seus avós a guiassem nessa jornada. Na manhã seguinte, enquanto explorava a fazenda, Laura se deparou com vários cenários conhecidos de sua infância, mas agora vistos sob uma nova perspectiva. Os campos vastos, os celeiros antigos, os animais e a casa principal evocavam lembranças adormecidas e um profundo senso de responsabilidade. Durante essa exploração, Laura viu David ocupado cuidando do gado quando ela se aproximou, tentando iniciar uma conversa. David, com seu olhar penetrante e reservado, respondeu de maneira curta e formal, sem mostrar muito interesse em facilitar a adaptação de Laura. Ela percebeu seu corpo musculoso e atraente, porém tentava desviar a atenção pois imaginava que ele não seria fácil de lidar. Decidida que não tinha outra opção, ela começou a observar e fazer perguntas, mesmo que ele parecesse relutante em responder. Pequenos desafios do cotidiano começavam a surgir, e Laura se viu frequentemente buscando a orientação de David. Os dias se transformaram em semanas, e Laura se esforçava para aprender o máximo possível. Ela passava horas estudando documentos deixados por seus avós, tentando entender as práticas agrícolas, os orçamentos e lucros e tudo sobre a administração da propriedade. Embora o caminho fosse árduo, cada pequeno progresso a incentivava a continuar. David, por sua vez, começou a perceber a determinação de Laura. Apesar de sua postura reservada, ele não pôde deixar de admirar a coragem e a vontade de aprender que ela demonstrava. Lentamente, ele começou a oferecer pequenas demonstrações de simpatia, como explicar detalhes técnicos ou mostrar como realizar tarefas específicas. Com o tempo, Laura e David começaram a desenvolver um vínculo de respeito mútuo.
Embora ainda houvesse uma distância entre eles, ambos sabiam que precisariam trabalhar juntos para garantir o sucesso da fazenda. E assim, os primeiros passos de Laura na fazenda foram marcados por desafios, aprendizado e o início de uma conexão que prometia ser muito mais profunda. Conforme Laura explorava cada canto da fazenda, começou a descobrir mais sobre a história e as memórias que o local guardava. Nos dias que se seguiram à sua chegada, ela se deparou com objetos antigos, fotos em preto e branco e cartas guardadas em baús empoeirados. Esses achados proporcionavam um vislumbre das vidas de seus avós e do legado que deixaram. Um dia, enquanto vasculhava o sótão da casa principal, Laura encontrou um álbum de fotos. As imagens retratavam seus avós em várias fases da vida, trabalhando na fazenda, comemorando colheitas e momentos em família. As fotos trouxeram à tona emoções há muito esquecidas, fazendo Laura perceber a profundidade das raízes que tinha ali. David, observando a dedicação de Laura em aprender mais sobre a fazenda e sua história, começou a mostrar pequenas demonstrações de simpatia. Ele ainda era reservado, mas suas ações falavam mais alto do que suas palavras. Ao ver Laura lutando para entender um velho sistema de irrigação, David se aproximou e, sem dizer muito, mostrou-lhe como funcionava. A cada descoberta, Laura sentia-se mais conectada à fazenda e à memória de seus avós. Ela encontrou uma carta que sua avó havia escrito para o seu avô, cheia de amor e esperança para o futuro. Essa carta, em particular, tocou profundamente Laura, fazendo-a refletir sobre o amor e a dedicação que haviam construído aquele lugar. Aos poucos, as barreiras entre Laura e David começaram a diminuir. Ele passou a compartilhar pequenas histórias sobre a fazenda e sobre o tempo que passou trabalhando ali, o que a deixava muito deslumbrada em saber. Laura aprendeu que David tinha um conhecimento profundo da terra e dos animais, conhecimento esse que seria essencial para o sucesso dela. Embora David ainda mantivesse muitos segredos, suas interações com Laura começaram a se tornar mais frequentes e significativas. Eles passaram a trabalhar juntos em tarefas cotidianas, e Laura sentiu que, apesar da distância inicial, começava a formar uma conexão genuína com ele. Ao final desse período de descobertas, Laura não apenas conhecia melhor a história da fazenda, mas também sentia que estava se aproximando de David. Ela sabia que precisaria de sua ajuda para superar os desafios que viriam, e ele, por sua vez, começava a confiar nela, vendo nela a mesma determinação e paixão que um dia seus avós tiveram. À medida que Laura se familiarizava com a fazenda, os desafios começaram a se acumular. A administração rural era bem diferente das suas funções na cidade, e cada dia trazia um novo obstáculo a ser superado. Desde o cuidado com os animais até a manutenção das plantações, a fazenda exigia conhecimentos técnicos e práticos que Laura ainda estava longe de dominar. Ele ensinava como cuidar do gado, consertar cercas e operar os equipamentos agrícolas. Pequenos gestos, como oferecer uma mão amiga quando ela cometia erros, mostravam que ele começava a se importar. Aos poucos, Laura começou a implementar melhorias sugeridas por David e a adotar novas técnicas que aprendeu. Ela passou a entender melhor o ciclo das estações, a importância da gestão sustentável e o cuidado com a terra. Cada pequena vitória era celebrada, não apenas como um triunfo pessoal, mas também como um passo em direção ao legado de seus avós. David começou a compartilhar pequenos detalhes de sua vida. Ele contou sobre a sua infância, marcada por dificuldades, e como encontrou na fazenda uma espécie de refúgio.
Essas revelações fizeram Laura perceber que ele era muito mais do que aparentava, despertando nela um profundo respeito e admiração. Os gestos de gentileza entre os dois se tornaram mais frequentes. David, que antes mantinha uma distância emocional, passou a se preocupar com o bem-estar de Laura. Ele a ajudava em tarefas que sabia serem difíceis para ela e oferecia conselhos úteis sem que ela precisasse pedir. Por sua vez, Laura mostrava gratidão e retribuía com pequenos atos de bondade, como preparar uma refeição ou trazer café para o trabalho matinal. Certa tarde, enquanto trabalhavam lado a lado na manutenção de uma cerca, uma tempestade se aproximou rapidamente. Laura, despreparada para lidar com o mau tempo, ficou nervosa. David, percebendo sua preocupação, assumiu a liderança e garantiu que ambos estivessem em segurança. Durante a tempestade, buscaram abrigo no celeiro e acabaram conversando por horas, enquanto a chuva caía pesadamente do lado de fora. Enquanto a tempestade começava a se dissipar, eles se sentaram lado a lado, observando a chuva diminuir. O silêncio que se seguiu foi preenchido por uma sensação de realização e alívio. Foi nesse ambiente íntimo e protegido que David compartilhou mais sobre seu passado misterioso. Ele revelou que havia perdido a família em um acidente e que a fazenda era o único lugar onde encontrava paz. Laura, tocada por essa confissão, percebeu que ambos carregavam suas próprias cicatrizes e que, de alguma forma, a fazenda estava curando suas feridas. Ela, por sua vez, tomada por uma lembrança de sua vida na cidade e da companhia de muitas pessoas, compartilhou com ele que se sentia sozinha na fazenda e queria voltar. Revelou suas inseguranças e medos sobre assumir a fazenda. Ela confessou que, apesar de sua determinação, às vezes sentia-se sobrecarregada pela responsabilidade. Ouviu atentamente, com palavras simples, mas sinceras, ofereceu seu apoio. Com isso ele a puxou para um intenso e arrepiante beijo, onde ela sentiu uma onda de prazer que fez o tempo parar. Depois da tempestade, após ir se deparando com os danos causados pela chuva, os estragos eram extensos e Laura começou a sentir o peso da responsabilidade. Caminhando pela fazenda, ela viu cercas quebradas, plantações arruinadas e animais assustados. A magnitude do trabalho à sua frente era esmagadora. Nos dias seguintes ela notou uma frieza no comportamento de David, parecendo que ele havia se arrependido do beijo e dos momentos mais próximos que eles tiveram, ou seriam os desafios de reconstrução que o deixaram preocupado, era o que ela se perguntava. Laura, sentindo-se cada vez mais incapaz de lidar com tudo, começou a questionar sua decisão de permanecer na fazenda. Cada problema parecia um obstáculo insuperável e sua confiança começou a se desfazer. Ela passou a noite em claro, refletindo sobre sua situação e, na manhã seguinte, tomou a difícil decisão de vender a fazenda. Quando compartilhou sua decisão com David, ele reagiu com surpresa e frustração. David, sendo de natureza mais rude e direta, não escondeu sua revolta. Ele não conseguia entender como Laura poderia desistir tão facilmente após tudo pelo que haviam passado juntos. A tensão entre os dois atingiu o ponto máximo, e David saiu abruptamente, deixando Laura sozinha com seus pensamentos. Naquela noite, Laura começou a arrumar suas malas, sentindo-se devastada pela decisão que havia tomado. As memórias de seus avós e os sonhos que tinha para a fazenda pareciam desmoronar.
Ela se preparava para abandonar a fazenda, acreditando que não havia outra solução. Na manhã seguinte, enquanto Laura finalizava os preparativos para partir, David apareceu. Com um olhar determinado e a voz carregada de emoções, ele se aproximou de Laura e fez uma declaração surpreendente. David revelou que, apesar de sua frustração, ele entendia a pressão que Laura estava enfrentando. Ele confessou que a amava profundamente e não podia imaginar a fazenda sem ela. David explicou que a fazenda era mais do que apenas um local de trabalho para ele, era seu lar, e Laura tinha se tornado parte essencial desse lar. Ele prometeu apoiar Laura em cada desafio e lutar ao seu lado para restaurar a fazenda. David reconheceu que sempre havia mantido uma fachada de dureza, mas, no fundo, ele se importava profundamente com Laura e acreditava que juntos poderiam superar qualquer obstáculo e ele também estava cansado da sua vida solitária. A puxou com pressa para junto de seu peito, ela conseguia sentir seus fortes batimentos, o beijou de volta com intensa paixão, ali mesmo se entregaram ao momento mais íntimo de profundo desejo que ela já havia fantasiado há uns dias. Foi tão mágico e intenso que o suor e calor que percorria os dois emanava pelo quarto da fazenda. Emocionada pela declaração de David, e entrelaçada em seus fortes braços, Laura percebeu que seus sentimentos por ele eram recíprocos e que não estava sozinha nessa jornada. A sinceridade de David e a força de seu amor renovaram a confiança de Laura. Decidida a não desistir, ela resolveu permanecer na fazenda e enfrentar os desafios ao lado de David. Juntos, Laura e David começaram a planejar a recuperação da fazenda. Com o apoio e a parceria um do outro, sabiam que poderiam transformar a fazenda em um lugar próspero novamente. E, mais importante, construiriam um futuro juntos, movidos pelo amor e pela determinação. Com a decisão de Laura de permanecer na fazenda e o apoio de David, ambos começaram a planejar um futuro promissor para a propriedade. Laura, determinada a fazer a fazenda prosperar, começou a implementar ideias inovadoras e modernizações que aprendeu durante sua carreira na cidade. Com a expertise e prática de David e a visão administrativa de Laura, formaram uma equipe imbatível. As primeiras mudanças incluíram a implementação de novas técnicas de irrigação e a introdução de cultivos diversificados para garantir uma colheita mais robusta. Laura também propôs a modernização de alguns equipamentos e a construção de novas instalações para os animais. Cada passo foi cuidadosamente planejado e executado com a supervisão atenta de David. Enquanto trabalhavam juntos, o vínculo entre Laura e David se fortaleceu ainda mais. Eles passaram a compartilhar não apenas o trabalho diário, mas também suas esperanças e sonhos para o futuro da fazenda. Cada vitória, por menor que fosse, era comemorada como um sinal de que estavam no caminho certo. Um dos maiores desafios foi a reconstrução de uma parte das cercas que havia sido destruída pela tempestade. O trabalho era árduo e exigia tempo e dedicação. Durante essas tarefas, Laura e David descobriram que a parceria que haviam construído ia além do trabalho. Ela era baseada em confiança, respeito e um amor crescente. O sucesso das novas iniciativas começou a aparecer. A fazenda, que antes parecia estar à beira do colapso, começou a florescer novamente. Os campos estavam verdes e prósperos, e os animais saudáveis e bem cuidados. A comunidade local também começou a notar as melhorias, e Laura e David receberam elogios pelo trabalho árduo e pela transformação da fazenda. Juntos eles supervisionavam os outros funcionários, que passaram a demonstrar grande apoio e admiração ao novo casal.
À medida que o tempo passava, Laura e David começaram a falar mais sobre o futuro juntos. Eles discutiam planos para expandir a fazenda, explorar novas oportunidades de mercado e tornar a propriedade um exemplo de sustentabilidade e inovação. Cada conversa reforçava o sentimento de que estavam construindo algo duradouro e significativo, tanto para eles quanto para a comunidade ao redor. Através de desafios e triunfos, Laura encontrou um novo sentido de pertencimento e felicidade na fazenda. Ela sabia que a vida rural era cheia de desafios, mas ao lado de David, sentia-se capaz de enfrentar qualquer adversidade. O amor e a parceria que haviam construído eram a base sólida sobre a qual continuariam a crescer e prosperar. O futuro da fazenda estava garantido, e com ele, o futuro de Laura e David. Juntos, eles transformaram não apenas a propriedade, mas também suas próprias vidas, encontrando um amor verdadeiro e um propósito compartilhado. David, ao seu lado, também refletia sobre o caminho percorrido. Ele havia encontrado em Laura uma parceira que compartilhava sua paixão pela terra e pela vida simples. Juntos, eles transformaram a fazenda em um lugar de prosperidade e amor,